Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um pós-jogo, né? Vamos comentar aqui esse empate do Vasco contra o Resende em Volta Redonda, no Raulinho de Oliveira, 1 a 1. Mais uma partida patética do Vasco, né? O Vasco, a gente não pode dizer que não é o time regular, né? O Vasco mantém a regularidade aí em 2020, todos os jogos são horríveis, todos os jogos são difíceis de assistir, todos os jogos são sonolentos, tira o torcedor do sério. Eu dei umas 3 cochiladas durante o jogo, cara, porque é realmente feio, tá? Duro de assistir, difícil de assistir. Fica aqui a minha solidariedade aos 4.000 vascaínos, né, que foram hoje ao Raulinho de Oliveira. Deixa eu confirmar o público aqui. Foram 4.665 pagantes que pagaram para ver essa pelada aí, Vasco da Gama e Resende. Esse vídeo aqui é um oferecimento da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol. Se você quer ver as estatísticas do jogo, tudo sobre o Vasco, tudo sobre a partida de hoje, eu recomendo aí que você baixe a OneFootball, o link está aqui na descrição e é completamente de graça aí para Android e para iOS. A OneFootball é uma parceira aqui do canal. Enfim, vamos comentar aqui sobre essa partida, né? Abel Braga não dá mais. Eu acho que é o primeiro ponto a ser falado no vídeo de hoje, é que Abel Braga realmente não dá mais. O Vasco chegou à 10ª partida na temporada, se eu não me engano, né? E como eu disse aqui, as 10 partidas foram horríveis. O Vasco só conseguiu marcar mais de um gol numa partida, naquela vitória sobre a Portuguesa, onde já estavam os dois times eliminados, que também foi uma completa pelada, né? Um peladão, um jogo muito feio, como tem sido aí os jogos do Vasco. Eu desafio a você a me dizer um jogo bom do Vasco em 2020 aí com o comando do Abel. Eu não consigo pensar aqui. Talvez aquele contra o Oriente Petroleiro na primeira partida da Sul-Americana tenha sido a melhor apresentação do Vasco na temporada, porque de restante, Copa do Brasil foi um sofrimento aí contra o Altos do Piauí, o jogo da volta contra o Oriente Petroleiro, outro sofrimento. Enfim, já estou preocupado para quinta-feira contra o ABC no Maracanã, que se o Vasco jogar esse futebol que jogou hoje contra o Resende, se bobear, nem se classifica, né? E empate vai para os pênaltis, para perder essa classificação nos pênaltis aí, pouco custa. O Resende abriu 1 a 0 hoje, né? Uma vacilada ali do Erley, mais uma vez o Erley dando uma vacilada, um gol até bonito do Resende, e depois o Vasco ali empatou ainda no primeiro tempo com o Andrei. O Andrei talvez aí o único destaque positivo da partida de hoje, não só da partida de hoje, como do trabalho de Abel Braga, né? Acho que a única coisa boa a se destacar nesse time do Abel foi o futebol do Andrei, que ele conseguiu recuperar aí, fez mais uma boa partida hoje, fez o gol, deu um passe ali que o Marrone poderia também ter feito o gol. Enfim, eu acho que a única luz aí nesse time do Vasco é o Andrei e depois o Guarim, né, que entrou no segundo tempo e já coloca o time assim no nível acima. O Guarim, eu não sei o que o Guarim tem aqui no Rio de Janeiro, o que ele viu de tão especial no Rio de Janeiro para poder voltar ao Vasco, para poder querer jogar no Vasco mais uma vez, aí, mesmo com salários atrasados, esse tanto de problema que a gente tem. O Guarim realmente é acima da média. Cara, não consigo entender, né? O Vasco aí ficou 10 dias sem jogo, né? Só treinando, 10 dias de treinamento e o time volta pior. O time fica 10 dias só treinando e volta pior. Parece que o Abel Braga consegue ali, vamos dizer, aprimorar a ruindade. Tudo de ruim que o time tem consegue ficar ainda mais aflorado com os treinamentos do Abel. O Vasco voltou hoje a jogar pior do que vinha jogando já nas últimas partidas. O trabalho do Abel é muito ruim, cara. O Vasco tinha assim uma base já, né, pelo trabalho do Luxemburgo. O time é praticamente o mesmo que o time do Luxemburgo. A gente perdeu quem? Perdeu o zagueiro Henriques e perdeu o Rossi. Então é um time ali, perdeu o Richard também, né? Mas enfim, é praticamente o mesmo time que o Abel tem, é o time que o Luxemburgo tinha. E o Vasco, mesmo com as limitações do seu elenco, o Luxemburgo conseguia tirar o melhor de cada jogador. E o Vasco tinha um time competitivo. O Vasco fez aquele 4 a 4 contra o Flamengo, o Vasco fez boas partidas contra o Palmeiras, o Vasco fez boas partidas contra o Corinthians, enfim, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou uma primeira divisão de forma digna. Você imagina esse time do Abel jogando uma primeira divisão. O Vasco vai levar um sacode atrás do outro. O Vasco não consegue se sobressair contra Resende, o Vasco não se sobressai contra Cabo Friense, o Vasco nesse Campeonato Carioca fraquíssimo, nivelado por baixo, de time de várzea, o Vasco não consegue se destacar, o Vasco não consegue fazer uma boa partida. Aquela partida que você fala, caramba,
porra, hoje o time jogou bem, caraca, pô, hoje o time tá bem treinado, o time tá encaixado, o Vasco não consegue. Esse time no Campeonato Brasileiro, se a gente chegar no Campeonato Brasileiro com o Abel, é tragédia anunciada, não dá mais, não dá pro Vasco manter o Abel. Vai esperar o quê pra demitir o Abel? Vai esperar uma eliminação na Copa do Brasil, vai esperar uma eliminação na Sul-Americana, vai esperar estar em 19º no Brasileirão com a água aqui no nariz, né, com a faca no pescoço para poder demitir o treinador? Porque esse é o roteiro que a gente está acostumado, né? Porque a gente viveu isso com o Valentim. E olha que o Valentim ainda ganhava alguns jogos. O Valentim ganhava no Campeonato Carioca, aí chegou a ficar invicto aí, em invencibilidade na Guanabara, mas todo mundo sabia que não ia dar certo. Quando chegasse no Brasileiro ia passar sufoco. E o Vasco esperou ser eliminado de Copa do Brasil, esperou tacar a faca no pescoço no Brasileirão para poder demitir o Valentim. E o filme se repete com o Abel Braga, e o Vasco vai fazendo aí a mesma coisa. Vai esperar uma tragédia aí, uma eliminação, alguma coisa do tipo, para demitir o treinador. E, na minha opinião, a hora de demitir é agora. A gente está em março, pede desculpas aí ao Abel, ao torcedor, assume que errou, foi uma escolha errada trazer o Abel. Olha, erramos aqui, vamos encerrar o trabalho aqui do Abel Braga e vamos buscar uma outra solução. É isso, a gente ainda está em março, né? A gente tem a temporada inteira pela frente, temporada que está sendo prejudicada aí pelo péssimo trabalho do Abel, que está muito perdido, né? Hoje o Abel estava pedindo VAR no jogo, pô, não tem nem VAR no Campeonato Carioca, VAR no Campeonato Carioca é só na fase final e nos clássicos, e o Abel lá, ó, pedindo VAR, então ele está completamente gagá. E mais uma vez o Abel cometendo os mesmos erros, né, de enfiar um monte de atacante. Ele errou na escalação, né, que entrou com o Ribamar ali pela ponta. Todo mundo sabia que isso não daria certo, o Ribamar não rendeu absolutamente nada, assim como o Marcos Júnior não rendeu absolutamente nada. As três cornetas, né, que a gente já tinha antes do jogo, o Erley, Marcos Júnior e Ribamar, que todo mundo já cornetava. Por que o Ricardo Graça não joga? Ah, porque não pode jogar com 2 canhotos na zaga. Meu irmão, é melhor jogar com um aleijado na zaga do que jogar com o Erley. Pô, não existe isso. Bota 2 canhotos na zaga, mas não bota o Erley. Me bota na zaga lá, bota eu na zaga, mas não bota o Erley. Não dá, o Erley não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Sem condições, o zagueiro Erley. Enfim, aí entrou com o Erley, entrou com o Ribamar, entrou com o Marcos Júnior e os três, mais uma vez, aí fizeram uma partida horrorosa. Que é sempre cornetado, mas que foi bem hoje, foi o lateral Henrique. Henrique fez uma boa partida hoje para você ver o nível da apresentação do Vasco, né? O Henrique foi um dos melhores em campo. É isso, né, rapaziada? Abel Braga não dá mais, eu acho que esse é o ponto que todo mundo concorda. Mais uma atuação patética do Vasco, como todas de 2020, né? O Vasco tem dado aí um grande desgosto em 2020, assistir o Vasco jogar é uma tortura. Pior que a gente fica a semana toda esperando, né? Ainda mais a gente ficou 10 dias sem Vasco, a gente ficou 10 dias esperando para ver esse time jogar. E a apresentação do Vasco é essa coisa tenebrosa aí. Vou frisar aqui mais uma vez que, apesar de tudo, a gente corneta aqui os jogadores, a gente faz as críticas também ao treinador, mas a gente não pode esquecer jamais da diretoria, que é a maior culpada disso aí tudo. O Vasco está aí com salários atrasados, os jogadores não estão dando entrevistas, e é muito difícil você esperar que um time que já é fraco renda ainda mais com salários atrasados, né? A gente tem jogadores que estão aí desde o ano passado e que não receberam nem do ano passado ainda. Enfim, uma situação aí muito triste, tanto dos jogadores quanto dos funcionários. O Vasco hoje é um clube que aparenta aí estar completamente largado. Essa que é a visão que passa aqui pra gente. É isso, rapaziada. Fora Abel e vamos nessa aí. Quinta-feira tem mais um desafio aí contra o ABC. O Vasco não pode jamais repetir essa atuação patética de hoje, porque senão vai ser eliminado na quinta-feira. Tamo junto, deixa sua opinião aqui nos comentários. Saudações vascaínas. Se você ainda não é assinante aqui do canal, se inscreva aí. A gente está quase chegando aos 70 mil e a sua inscrição é muito importante. Tamo junto aí, saudações vascaínas. Até a próxima.